Olá, boa noite. Será que tem alguém aí comigo já? Deixa eu acompanhar aqui também no computador. Boa noite, pessoal. Quem estiver entrando, quem estiver me ouvindo, se puder curtir, comentar a live para eu saber que tem pessoas por aí me assistindo. Vamos dar um tempinho, né, para o pessoal ir entrando. Quem estiver entrando, se puder escrever nos comentários. Eu tô olhando aqui pro computador para também poder acompanhar. A Priscila mandou: olá, boa noite. Boa noite, Priscila. Tudo bem com você? Tem um pessoal que já está entrando aí, né? Eu tô vendo aqui pelos números. Sejam bem-vindos todos à live. Quem mais que tá aí comigo? Que aí eu já me apresento também para vocês, certinho, e aí a gente dá início. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento com filhos adolescentes. Quem aí é pai, mãe de filho adolescente, ou é tia, né? Conhece alguém, alguma família que tem? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Quem mais que tá por aí? Além da Priscila, se quiser se apresentar, vai ser muito bem-vindo. Bom, deixa eu ir me apresentando também, né, para vocês. Meu nome é Juliana Barros, eu sou psicóloga, faço parte da equipe do Projeto Sakura e hoje o Portal Me nos convidou para estar aqui abrindo esse espaço para falar com vocês um pouco sobre relacionamento com os filhos na adolescência, né? Então, o Portal Me, em comemoração aos seus 12 anos, eles estão ofertando, né, essas lives para a comunidade como um presente para vocês. E então eu venho representando aqui o Projeto Sakura, não sei se todos conhecem, né? Quem não conhece, depois se quiser se informar um pouco, né? É um projeto onde a gente atende a comunidade brasileira no Japão, prestando acompanhamento, serviços psicológicos, orientações, enfim. A Diana também mandou um oi. Olá, Diana, tudo bem? Bom, vamos iniciando então o nosso tema, né? Já me apresentei aqui para vocês. E hoje, o tema da nossa live é relacionamento com filhos adolescentes. Quem ainda não é pai e mãe de adolescente, mas é pai e mãe de criança, também acho que pode ir acompanhando, porque logo os filhos vão crescer e aí a gente saber como lidar, como construir essa relação, né? A Helena também tá mandando olá, boa noite, tudo bem? A Miki, que bom que vocês estão aí comigo. Vocês fiquem muito à vontade, tá? No decorrer da live para fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas. Fica à vontade para usar o bate-papo, né? Como um canal aberto de comunicação, tá? Bom, falar da adolescência, né? É uma fase onde o nosso filho, ele passa por diversas mudanças, certo? É uma fase de mudança física, né? O corpo muda um pouco, os pensamentos mudam também. E a gente passa por algumas dificuldades, né? De saber como lidar com esse adolescente. A Priscila colocou aqui, tem um menino de 13 anos e uma menina de 6. O de 13 já é adolescente, então, né, Priscila? Já dá para você aproveitar mais aqui. Então, a gente vai passando por essas mudanças junto com o nosso filho. A gente vai acompanhando esse crescimento, essa transição da fase da infância para a fase adulta, né? Se vocês quiserem deixando também nos comentários quais são as dificuldades que vocês enfrentam no relacionamento com os filhos, a gente pode ir conversando também, tá? Bom, mas antes da gente pensar de relacionamento com o filho, né, eu gostaria de propor algumas reflexões para vocês. E uma dessas reflexões é: que tipo de pai, que tipo de mãe você tem sido para o seu filho adolescente, né? Qual é o tipo de relação que você tem estabelecido com ele?
E pensar para além disso, essa forma como você se relaciona com o seu filho, né? O tipo de mãe que você é, o tipo de pai que você é para o seu filho, isso te aproxima ou te afasta dele? O que você pensa sobre isso? Começa a pensar um pouco, né? Como que sou eu como mãe? Como eu me comporto? Como eu ajo com meu filho e os pais também? E aí pensa se isso acaba aproximando ou distanciando um pouco o meu filho de mim, né? O Cláudio colocou a diferença entre a educação de criança e adolescente é? Isso é uma pergunta? Acho que é, né? Vai ter muita diferença, né? A criança, ela tende a ouvir mais os pais, por mais que faz uma birra, chora um pouquinho, o adolescente, mas ela não resmunga tanto, né? O máximo que a criança faz é o que a gente chama de birra, de chorar, de ficar chateado. Mas o adolescente não, o adolescente ele já fala, ele já bate de frente, então a gente precisa ter mais argumento para tratar com os nossos filhos adolescentes, porque com criança, muitas vezes a gente fala assim, não, por que não? Com adolescente, não dá pra gente falar não, porque eu não quero. A gente precisa dar argumentos, né, pra ele. A Priscila tá colocando, engraçado, meu menino, ele me diz que a voz está estranha. Ele hoje conversa muito comigo, é muito bom. Ah, que bom que ele consegue conversar, ter um relacionamento, né? A voz vai mudando mesmo. O Cláudio tá colocando, quando era criança, eu batia com a mão. Com o adolescente, eu bato. Ou uma cinta mais grossa. Enfim, né, Cláudia? Essa questão de bater ou não, eu não costumo entrar nesse mérito, porque eu acho que é muito pessoal de cada pai, cada mãe. Cada um sabe que tipo de educação quer oferecer para o filho, né? Que tipo de relação quer oferecer para o filho. Mas eu acredito que por meio do diálogo, da conversa, a gente também consegue estabelecer limites e disciplina e não precisar bater, né? Mas isso é o meu posicionamento e cada pai vai fazendo da forma que achar melhor. A Diana tá perguntando como ter confiança, né? Acho que quando a moça tem um namorado ou quer namorar e tem 15 anos. Vamos falar um pouquinho disso, né? Da confiança também em relação aos filhos, tá? Mas então, vamos lá, continuando essa reflexão que eu coloquei pra vocês. Pensar um pouco que tipo de mãe, que tipo de pai eu sou. Porque a gente pensa muito assim, o tipo de filho que eu gostaria de ter. Eu queria que meu filho fosse educado, eu queria que meu filho fosse carinhoso, fosse obediente, estudioso e etc, né? Mas que tipo de pai e mãe eu sou? Né? Isso me afasta ou isso me aproxima do meu filho? Pensar um pouquinho nisso eu acho que ajuda um pouco, né? Outra questão pra gente pensar, né? Eu tô aqui com as minhas anotações, por isso que eu tô olhando aqui, tá? Pra baixo. Outra coisa pra gente então refletir você tem cobrado muito o seu filho, né? Falando da adolescência, ou você também tem conseguido elogiar e dar carinho? Isso é outro ponto, né? Porque às vezes os pais acabam cobrando muito e tem que cobrar mesmo, né? Mas é a questão do carinho, do afeto. Será que eu também estou dando na mesma proporção? Na mesma proporção que eu cobro, que eu brigo, eu também dou carinho, dou afeto, dou atenção? A gente precisa medir isso, né? Porque senão pro filho passa a impressão de que o pai não se importa muito, que o pai só cobra, que o pai é chato, né? Que a mãe só critica. E elogiar, e reconhecer. Será que a gente tem conseguido fazer isso? Né? Pra gente pensar também um pouquinho. Pessoal, quem tá acompanhando e puder curtir a live, ajuda bastante, até para eu saber se vocês estão gostando, se vocês estão gostando. Quem puder compartilhar também, isso ajuda bastante a gente, tá bom? Então pensar nisso, que para esse relacionamento, né, ser um relacionamento bom, mais do que criticar, brigar, corrigir, eu preciso também elogiar, eu preciso também reconhecer o que ele faz, né, e ter momentos com ele de carinho, de companheirismo. Isso é muito importante para esse relacionamento, né? Que me leva a gente pensar em outro aspecto, né? Hoje eu trouxe muitas reflexões aqui pra gente. Que quanto tempo você tem conseguido se dedicar ao seu filho? Né? Porque, veja bem, para eu estabelecer um relacionamento, eu preciso de tempo.
não é? Para eu cultivar um relacionamento, eu preciso ter tempo com essa pessoa. E qual tempo você tem se dedicado ao seu filho? Eu sei que a realidade no Japão é muito corrido, né? Os pais trabalham muito, tem um dia a dia muito cansativo, muito desgastante, de muitos compromissos. Mas no final de semana, quando você chega em casa, qual tempo você tem tirado para ficar com seu filho? Eu sei que hoje os adolescentes estão muito conectados, né, na rede social, no celular, às vezes nem presta muita atenção no que os pais estão falando, não consegue sentar junto para fazer uma refeição. Mas e se a gente começar a tentar se inserir mais na vida do nosso filho, né? Tentar tirar ele um pouquinho do celular do game, que é tão atrativo, e fazer da minha companhia com ele algo gostoso também, né? Então, qual tempo você tem se dedicado? Que seja para sentar junto com ele e jogar algum joguinho com ele, ou passear com ele, enfim, ver um filme com ele. Qual é o tempo que você tem conseguido dedicar? A Helena está colocando, meu filho tem dificuldade de se expressar. Quando alguém lhe faz perguntas, ele demora para responder. Às vezes, será que não é por conta da timidez, Helena? Né? Tem crianças, adolescentes que são mais tímidos. Mas é importante a gente ir estimulando e também dar o espaço, dar o tempo dele responder. Porque às vezes ele precisa pensar um pouco, ver como ele vai responder. Às vezes a gente é muito acelerado também, a gente tem que respeitar o tempo do outro, né? Mas se ele responde, tá bom. Se ele demora um pouquinho, vamos esperar o tempo dele e aos pouquinhos ir conversando com ele, né? Para entender melhor essa dificuldade. A Simone colocou, quando o adolescente não quer estudar, o que fazer? Tem 16 anos. A gente precisa entender primeiro o motivo, né, Simone, do que está fazendo ele não querer estudar. Porque às vezes é uma dificuldade com o professor, às vezes é com o método de aula, às vezes é alguma coisa que aconteceu dentro da escola que ele está descontente e não quer mais ir, né? Ou ele não consegue ver muito objetivo e importância nos estudos. Então é importante a gente conversar, primeiro ouvir, mais do que dizer, não, você tem que estudar, você tem que ir para a escola. Filho, por que você não quer ir para a escola? O que está acontecendo? O que você pensa sobre os estudos? E aí, por meio do diálogo, tentar mudar um pouco o pensamento dele. Caso ele ache que, por exemplo, estudar não tem importância, que não vai servir para nada, conversar com ele, né, sobre o quanto que os estudos é importante para o futuro dele, perguntar o que ele quer ser, né, enquanto adulto, qual profissão ele quer ter, relacionar isso com os estudos, né? Então, acho que conversar e entender melhor é um caminho, tá? Tô gostando que vocês estão mandando perguntas, estão participando. É isso aí, pessoal. Esse espaço é para vocês, né? Se sintam à vontade para usar ele, tá? Então, a questão do tempo, né? Que eu estava colocando. Quanto tempo você tem se dedicado, né? E eu não tô aqui para colocar críticas, tá? É mais reflexões pra gente pensar, né? Porque às vezes a nossa vida é tão corrida, o nosso dia a dia, que a gente não para pensar em alguns pontos, né? Em relação ao relacionamento com as outras pessoas. Aqui, falando do relacionamento com os adolescentes, né? Outra questão, como que você reage quando ele te conta algo? Isso é muito importante, porque eu ouço alguns pais dizerem, meu filho não confia em mim, meu filho esconde as coisas, ele não compartilha as coisas dele comigo. E por que não compartilha, será? Será que ele tem medo? Será que alguma vez ele compartilhou algo e você teve uma reação um pouco desproporcional, que deixou ele triste ou deixou ele com receio, né? É muito comum os adolescentes terem medo de contar as coisas para os pais porque tem medo da reação dos pais. Então, a gente tentar controlar a nossa reação é importante. Por mais que a gente não concorde, e aí sim, se o adolescente te conta algo, que ele, por exemplo, ele te conta assim, ai mãe, ontem eu fui numa festa e eu acabei bebendo na festa. E você já tinha pedido para ele não beber e tal, e ele acabou bebendo. Ao invés de você começar a brigar com ele, já e dizer, eu te falei para você não beber, porque isso, aquilo, tenta conversar com ele, mas o que aconteceu na festa? Por que você ficou com vontade de beber? Foi seus amigos que te influenciaram? Como que você se sentiu? E aí reforçar, por exemplo, o perigo da bebida, né? O que pode acontecer, né? Então é mais um diálogo, entende? Do que às vezes uma bronca, briga, porque isso afasta o adolescente da gente. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Quando a gente briga, a gente grita, a gente se estressa com o adolescente, ele vai se afastando da gente, né? Então, estabelecer o que a gente chama de uma comunicação não violenta é importante.
O que é uma comunicação violenta? É quando eu grito, é quando eu me exalto, é quando eu falo coisas que ofendem o outro, é quando eu só critico. Isso é uma comunicação violenta. Agora, pensa em relação a você. Quando alguém, seja seu marido, seu chefe, qualquer pessoa, chega em você para conversar e começa a brigar com você, a gritar com você, a te criticar, como que você se sente? Você não se sente mal? É assim que o seu filho se sente quando a gente já começa a brigar, a gritar com ele, né? E veja bem, não estou dizendo aqui que a gente não deve corrigir, a gente deve sim, mas tentar fazer isso não de uma forma que soe para ele violenta. Né? O Júnior também está aqui dando apoio na live, aqui participando, né, Júnior? Obrigada pelo apoio. A Wanda colocou, recebi a notificação, que legal. Tá acompanhando, Wanda, aqui a live? Né? De novo, vou pedir para vocês curtirem, né? Quem puder compartilhar, ajuda também na nossa divulgação, né? Para que essa informação chegue a mais pessoas, tá? E aí, falando dessa questão, né, de como você reage quando o seu filho te conta as coisas, que isso vai também determinar se ele vai se aproximar de você e vai te contar mais coisas ou se ele vai se afastar de você e passar a filtrar aquilo que ele vai te contar. Você quer que o seu filho tenha medo ou você quer que o seu filho tenha respeito por você? Porque tem uma diferença entre medo e respeito, né? Qual é a imagem que você quer que o seu filho tenha? A Carla tá colocando aqui, boa noite, passando rapidinho para deixar um abraço a todos, aproveitem a live com a Juliana, obrigado Portal Mi, abraço, um abraço Carla, a Carla tá lá em Brasília, né, participando de uma conferência, mas ela passou aqui rapidinho para dar um oi para vocês. Então, voltando ao assunto, né, como que você quer que o seu filho te veja? Com medo ou com respeito? Eu acho que é mais interessante quando o nosso filho nos vê com respeito. Então, ele me obedece porque ele me respeita. Não porque ele tem medo de mim. Porque o medo separa as pessoas, o medo afasta. O respeito não, porque respeito tem a ver com admiração. Eu admiro, eu respeito a pessoa. Quando eu tenho medo, eu me afasto da pessoa. Então, a forma como eu vou cobrar, a forma como eu vou brigar, que eu vou impor limites, eu tenho que pensar se eu estou fazendo isso de um modo que ele passe a me respeitar ou que ele tenha medo de mim, né? Então, esse tempo com o nosso filho é muito importante. A gente precisa priorizar esse tempo com ele, né? Quem está me ouvindo aí e é pai e mãe de criança, é mais importante ainda. Porque a relação que você vai ter com seu filho na adolescência, ela está respaldada na relação que você teve com ele na infância. Se na infância essa relação foi bem construída, na adolescência isso vai continuar, né? Tem uma tirinha que eu gosto muito, né? Que ela ilustra algumas imagens que vai falar dessa questão de tempo com o filho, né? Então, na primeira imagem, a criança é pequenininha, e tem o pai, né, já adulto, indo trabalhar. E aí a criança pequenininha chama papai, papai. E aí o pai fala, filha, agora eu não tenho tempo, e sai. E aí passou alguns anos, essa criança um pouquinho maior, de novo, ela chamando, solicitando o pai, pai, vem cá, olha o que eu tô fazendo. E o pai com o celular na mão, agora eu não tenho tempo, preciso resolver umas coisas, e sai. Ela já na pré-adolescência, ali com 10 anos, de novo, a mesma cena, pedindo a atenção do pai, e o pai assistindo o jogo de futebol, falando, agora não, porque eu tô assistindo o meu time. E aí a última imagem é essa criança que já se tornou um adolescente, e aí o pai vira para esse adolescente e fala, filho, você tem um tempo para mim? E aí o adolescente vira e fala, agora não. Né? Então, assim, é importante a gente pensar qual a relação que a gente tem estabelecido, esse relacionamento, desde a infância. Porque a adolescência vai ser fruto disso também, dessa relação que a gente vem estabelecendo desde pequenininho, de confiança, de vínculo, de respeito, né? E não de medo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui. A Ventura, né, colocou. Porque antigamente a gente respeitava os pais, mas não tinha diálogo. Antigamente não tinha diálogo, né? Os pais mandavam, a gente obedecia, né? Acho que mais pra frente ela perguntou o que mudou, né?
Antes os pais eram mais autoritários, não tinha esse espaço mesmo para diálogo, se a gente for parar para pensar. E a gente respeitava, mas era um respeito muito mais respaldado pelo medo, né? A gente tinha medo de desagradar, a gente tinha medo de receber aquela bronca dos pais. Hoje, a gente já consegue estabelecer um canal mais aberto de diálogo com o nosso filho. Só que a gente tem que tomar cuidado para essa relação não se inverter, né? Que às vezes acontece um pouco na infância, dos filhos acabarem mandando nos pais. Então, a gente tem uma relação mais horizontal, principalmente na adolescência, de diálogo, de ouvir o filho, mas sempre entender que ele precisa me respeitar também, né? A Helena colocou, meu filho tem 14 anos, mas foi diagnosticado com deficiência intelectual, com a idade de uma criança de 8, 9 anos. Por conta disso, tem muita dificuldade na escola. Aí, né, Helena, a gente vai ter que respeitar essa questão de qual é a idade, né, intelectual que ele apresenta. Porque se intelectualmente ele tem uma idade de 8, 9 anos, não adianta eu querer tratar ele como um adolescente de 14, não é? Eu vou ter que respeitar a fase que ele está vivendo, né? Mas se você quiser conversar melhor sobre isso, depois a gente pode conversar por mensagem, tá? O Portal Me está agradecendo aqui pelo tempo, as informações, né? A gente que agradece pelo espaço, pelo Portal Me dar esse espaço pra gente. A Carla colocou na nossa página, as pessoas podem acessar o contato da Juliana. Isso. Depois no final vou passar certinho, pedir pro pessoal também do Portal Me dar um apoio de colocar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Para vocês poderem acompanhar, tá? Mas então, voltando ao nosso assunto, falando da importância de priorizar o tempo com os nossos filhos. Outra questão importante na adolescência é a gente encontrar assuntos, coisas em comuns. Porque às vezes eu vejo os pais falando assim, mas eu nem sei o que falar com meu filho, eu não sei como me aproximar dele. A gente precisa ver do que ele gosta, achar coisas em comuns pra gente fazer junto. Isso vai nos aproximar. Então, o que dá pra fazer junto? Quais são os interesses do seu filho adolescente? Né? O que dá para você também, a partir desses interesses dele, tá participando? Sei lá, às vezes ele gosta de futebol, né? Você, enquanto pai, gosta de futebol também, é um assunto em comum. Então, procurar essas coisas em comum ajuda também nesse relacionamento, tá? Né? Aqui passando algumas dicas para vocês, mais práticas, né? Outra dica é ouvir mais. A gente tem o costume de não ouvir, já de impor a nossa opinião, né? De falar como ele deveria ter feito, o que ele fez foi errado. Mas e se a gente tentar ouvir o porquê que ele fez daquele modo, né? Ele fez errado, tudo bem, mas por quê? O que levou ele a fazer aquilo? Então, a gente ouvir é importante, né? Porque a gente ensina o nosso filho a nos ouvir também. Porque eu já ouvi adolescente dizendo, minha mãe fala, briga, e não dá nem espaço para eu me defender ou para eu falar, né? Então, esse espaço para ele falar também é muito importante. Lembrando que, na adolescência, estabelecer limites também é muito importante. Mas a diferença é que, quando ele é criança, a questão dos limites, dos combinados, eu vou impondo enquanto pai e mãe, porque é uma criança, a criança não tem muito discernimento. Na adolescência, a questão dos combinados, dos limites, é importante que a gente faça junto. Então, por exemplo, o horário de chegar em casa. Senta com ele e conversa. Vamos pensar no horário junto, que fica bom? E aí vão negociando o horário de chegar em casa, com quem ele pode sair, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Né? Então, ter esse diálogo e negociar, isso é importante. Porque faz com que o adolescente, ele te ouça mais. Se a gente for para perceber, o adolescente ele tem dificuldade de lidar com imposição, com alguém que vai impor as coisas. Né? Então, a gente estabelecer um diálogo, de perguntar para ele o que ele acha, ele vai se sentir participativo daquele momento e aí a tendência dele a cumprir os combinados é maior do que quando você só impõe e pronto, acabou. Né? Lembrando também que os pais são um espelho para o filho, então vamos tomar cuidado com as coisas que a gente cobra e a gente não faz. Porque o adolescente está olhando e ele vai te questionar, ele vai te perguntar por que você não faz também, né? Então, às vezes a gente vê os pais cobrando os filhos de passar tempo com eles, mas e eles? Tiram tempo deles para passar com os filhos? Entende? Então, perceber, né, qual imagem eu estou passando e refletindo para o meu filho,
Isso também é muito importante, tá? Agora, pra gente já ir finalizando, eu vou passar para vocês aqui, eu anotei 9 erros que eu percebo, né? Mais comum que os pais cometem com os filhos adolescentes no relacionamento, tá? E aí eu vou falar desses 9 erros e pensando como que a gente pode fazer diferente, né? E frisando mais uma vez que caso você cometa algum desses, que tudo bem, a gente é humano, pai e mãe também erra e tá tudo bem. O importante é a gente ver onde a gente está errando e tentar melhorando, né? O nosso filho não vem com manual de instruções, se vier seria ótimo, né? Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos também. E na adolescência é como se a gente estivesse conhecendo uma nova pessoa, porque ele vai mudando muito o modo de pensar, a forma de agir, porque ele vai se relacionando com determinados grupos de pessoas. Então a gente precisa conhecer quem que é esse meu filho, né? Na adolescência que vai mudando, vai se tornando adulto. Estão aí comigo ainda? Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui os 9 erros mais comuns, tá? O primeiro erro é não entender que os filhos cresceram. Alguns pais ainda tratam os filhos adolescentes como criança, no modo de falar, nas cobranças, né? Então a gente precisa entender que ele cresceu. O filho adolescente, ele precisa do espaço dele. Às vezes ele vai querer sair só com os amigos e não vai querer sair com os pais, e tudo bem. Isso não quer dizer que ele não goste de você, quer dizer que ele precisa do tempo e do espaço dele, né? Muitos pais falam assim, parece que quando ele entra na adolescência, ele se afasta um pouco da gente, e isso acontece mesmo, mas sabe por quê? Porque o adolescente, ele tem essa necessidade muitas vezes de se afastar um pouquinho dos pais, de se diferenciar dos pais para ele se entender como pessoa. Quem sou eu, o que eu gosto, né? Então, às vezes acontece isso, mas é um distanciamento temporário e a gente vai, então, reforçando esse vínculo de novo, que ele pode confiar na gente, que a gente está ali para ajudar ele nessa transição, né, da infância para a fase adulta. Então, a gente precisa entender que na adolescência, a gente não deve tratar ele como criança, né, mas, de fato, como um adolescente. Ouvir o que ele tem para dizer e não só impor as coisas, dar obrigações para ele, né? Então, tanto em questão de ajudar em casa, né? Então, esses combinados é extremamente importante. E é claro, né, que a gente também vai dando liberdade conforme a gente vai vendo que ele tem maturidade para isso. E aí vai de cada pai perceber o que seu filho tem maturidade para fazer ou não, né? O segundo erro é minimizar as descobertas. Então, às vezes ele conta alguma coisa para você que ele tá passando e aí a gente fala, isso não é nada. Imagina, isso que você tá passando, já passei por isso também. E a gente minimiza o que ele tá contando ou o que ele tá sentindo. E a gente tem que valorizar, porque é a experiência dele. Aquilo para ele tá sendo a descoberta no momento. Então, em vez de a gente minimizar as descobertas da adolescência, vamos ouvir o relato dele, vamos ouvir o que ele tem a dizer, né? E não dar importância do que ele está passando, dizendo, isso é coisa de adolescente, logo passa. Mas a gente sabe que passa porque a gente já passou por isso. Ele não, ele está vivendo aquilo. Por exemplo, um adolescente que terminou o relacionamento e está triste, chorando, como se fosse o fim do mundo. Muitos pais minimizam essa dor, falando, imagina, você está chorando por conta disso, daqui a pouco você arruma outra namorada, para com isso, já passei por isso. Não, filho, eu entendo a sua dor, eu já passei por isso, eu sei como dói, mas eu tô aqui com você para te ajudar. Entende a diferença, né? O terceiro erro, não saber como controlar e como dar limites. Às vezes, alguns pais colocam muitos limites, controlam demais, isso sufoca o filho. E outros pais, às vezes, vão para o outro extremo e deixa tudo muito solto. Dizendo, ele já sabe o que faz da vida dele, eu não vou me importar, ele faz o que ele quer, ele sabe o que é o melhor para ele. Não, ainda ele não sabe o que é melhor, né? Por isso que a gente precisa estar ali do lado, dando apoio. Colocar limites é importante, tá, pessoal? Mas, de novo, esses limites têm que ser estabelecidos junto com eles, no diálogo. Vamos sentar e fazer os nossos combinados aqui? Do que pode fazer, do que não pode fazer, né? Então, é importante, sim. A gente precisa estar monitorando também com quem que ele está saindo, o que está acontecendo, tá? Mas quando eu falo monitorando, não é pegar o celular dele escondido e ficar vendo com quem ele conversa, porque isso é invasão de privacidade. Você gostaria que ele pegasse o seu celular e ficasse olhando com quem você conversa, né? Eu acho que não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu falo monitorar, é acompanhar, é conversar com ele, é ser amiga dos amigos dele,
Isso é uma dica tão interessante, porque quando você se torna amigo, né, assim, colega dos amigos dele, ele vai ter prazer de trazer os amigos em casa, de te apresentar, e você vai saber qual que é o ciclo social que seu filho tá andando. Outro ponto, né? Não exagerar nas cobranças e nas críticas, tá? Isso também é um erro que às vezes a gente acaba cometendo. A gente critica muito, a gente cobra muito e tem que cobrar, sim. Mas e na contrapartida, né? E reconhecer as coisas que ele faz e elogiar ele. A gente tem feito isso? Porque é isso que vai fortalecendo a relação também, né? Outro erro, não saber da liberdade. O adolescente, ele vai precisando de mais espaço. Às vezes ficar sozinho no quarto dele, às vezes ele vai querer sair só com os amigos e não vai querer que você esteja ali junto, presente. Então, dar esse espaço é importante, mas foi o que eu falei também. A gente vai dando a liberdade conforme ele vai conquistando. E isso é importante a gente falar com ele. Porque ele tem os deveres dele, que ele precisa cumprir também, né? Então, essa questão da liberdade, ele vai ganhando cada vez mais liberdade conforme você vai tendo mais confiança nele, conforme ele vai provando para você também que ele tem responsabilidade e maturidade, né? Outro ponto que a gente às vezes acaba errando é não demonstrar confiança, né? A gente demonstra que não confia no filho. E às vezes a gente não confia porque, de fato, ele já traiu a nossa confiança, já fez algumas coisas erradas, mas pensando que ele é um ser humano que está em processo de construção, assim como a gente também, né? Então, às vezes, se ele errou com você, se ele mentiu para você, né? E você já deu o devido castigo para ele, né? Em relação a isso, seja conversando, seja te dando alguma coisa que ele goste, enfim. A gente precisa voltar a tentar ter essa confiança. Então, demonstrar confiança é importante, né? Para que ele olhe para o pai e para a mãe e veja o tanto que o pai e a mãe confiam, o tanto que o pai e a mãe estão apostando nele e ele possa usar essa liberdade da melhor forma possível, né? Já estamos acabando aqui, tá? Outro erro que acontece, às vezes, é os pais constranger o filho, né? O adolescente, ele muitas vezes é cheio de vergonha, né? E tem alguns pais que às vezes acabam tendo falas que constrangem o filho. Por exemplo, quando a mocinha ela entra no seu ciclo menstrual, né? Aí as mães saem espalhando pastilha para todo mundo, né? E aí a filha fica morrendo de vergonha. E aí ela começa a não contar tudo para a mãe, porque ela fala, minha mãe vai contar para outras pessoas. Então a gente toma cuidado também. Se muitas vezes a gente acaba não constrangendo, não comparando um filho com o outro, né? Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Outro ponto é a questão da chantagem. Às vezes a gente usa da chantagem para querer educar, né? E a chantagem não é interessante, porque o nosso filho tem que fazer as coisas não por chantagem, não porque se ele não fizer algo ruim vai acontecer, mas ele tem que fazer porque ele quer contribuir, porque ele entende a importância disso, né? Então é outro caminho, né? Se você costuma usar mais da chantagem para convencer o seu filho a fazer as coisas, começa a refletir, né? Se essa é a melhor estratégia, tá? E por último, e mais importante, é não dar afeto, né? Isso é um dos piores erros, né, que a gente comete, é não dar afeto, não demonstrar afeto. Como que eu demonstro afeto? Né? De diversas formas. Não é só dando presente, é tendo tempo com ele, é conversando com ele, é elogiando ele, abraçando ele. Isso é dar afeto, né? E aí cada família vai encontrando o seu modo de fazer isso também, né? Então, esses são alguns erros que eu apontei que a gente acaba cometendo, um e outro, mas porque a gente também está aprendendo, né? Como eu falei, pai e mãe também não é perfeito e tudo bem, também erra, mas é importante a gente sempre refletir também, né? E principalmente hoje, acho que a reflexão que eu quero deixar para vocês é mais do que pensar do que o meu filho tá deixando a desejar, né? O que o meu filho erra, quais os problemas do meu filho, pensar eu enquanto mãe, enquanto pai, né? O que eu posso fazer, o que eu posso mudar, como que eu posso melhorar a minha relação, que tipo de mãe e pai eu tenho sido, né? Acho que essa reflexão é importante também, tá certo, pessoal? O projeto aqui, Sakura já deixou aqui no contato a nossa página, o nosso telefone. A gente tem também a nossa página
no Instagram, tem um canal no YouTube. Vocês ficam à vontade para estar acessando, porque lá tem muito mais conteúdos com outros profissionais também, tá? E a gente deixa aberto, então, esse canal de comunicação, caso vocês tenham dúvida, querem entrar em contato, ou se alguém quiser falar mais especificamente das questões do seu filho, tiver mais dúvida, também pode entrar em contato com a gente, que a gente pode estar marcando uma conversa, tá ok? Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer também, né, ao Portal Me por esse espaço, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje, espero que vocês tenham aproveitado essa live, essa nossa conversa, e de novo pedir para vocês curtirem, compartilhar, porque isso ajuda e nos motiva também em relação ao nosso trabalho, tá bom, pessoal? Bom descanso para vocês, foi um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima, pessoal, um beijo para todos. Tchau, tchau.